Olá! Hoje, 9 de outubro, quarta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 2, pula para o 7 e vai até o 14. Essa palavra, ela descreve o momento em que São Paulo ele tem um conflito com São Pedro. E aí ele narra aos Gálatas o modo como ele procedeu e o porquê ele exortou publicamente a Pedro. Qual é a lição que essa palavra vem nos dar? Tratando-se de duas colunas da igreja. O primeiro Papa, aquele que morreu crucificado de cabeça para baixo, ou seja, deu a vida por Jesus pela causa. O primeiro Papa da igreja, o ser humano, o homem e as suas contradições, São Pedro, e o maior apóstolo no sentido missionário da igreja, que é São Paulo. E há aqui uma exortação, há aqui um diálogo mais enérgico para poder se chegar a um consenso para alcançar a meta. E qual era alcançar a meta? A boa evangelização, onde o discurso se alinha à conduta. Por vezes, fora, mas principalmente dentro da igreja, a gente vê muitas vezes essa falha, que ninguém está imune, né? Onde o discurso não se alinha à conduta. O que é que essa palavra vem nos ensinar assim de modo essencial, fundamental, que vem fundamentar a nossa conversão nos dias de hoje? São Paulo não tem medo de falar com São Pedro. São Paulo não manda recado. E essa coragem nos falta. A gente precisa admitir que muitas vezes na nossa vida nós temos uma alma frouxa. A gente não tem coragem de dialogar com quem a gente deveria dialogar, que é a pessoa com a qual a gente tem uma discordância. Porque discordar, divergir é normal do conviver. E por que é normal? Porque ninguém é igual. Aliás, as semelhanças no outro muitas vezes nos incomodam. Então, muitas vezes o que nos incomoda é que o outro é igualzinho a gente. Melhor dizendo é isso. Então, por vezes, na convivência, numa vida comunitária, numa vida paroquial, na vida acadêmica, no ambiente de trabalho e, sobretudo, dentro de casa, as diferenças e as semelhanças, elas vão gerar conflitos. Agora, o que é importante, muitas vezes a nossa alma é frouxa. A gente não tem coragem, a gente não tem rigidez moral, coragem moral, para nos dirigirmos a quem de direito, que é a pessoa com a qual nós estamos divergindo. E aqui não se trata de grito, de escândalo, de trocar tapa, mas dizer, vem cá, vamos sentar e vamos nos resolver. Você está no erro, ou você errou comigo, ou eu errei com você e quero consertar. Mas a gente não faz isso. A gente manda recado, a gente bate o pezinho, a gente faz cara feia, a gente não fala o que tem que falar, aí passa o dia moendo, passa a semana moendo, aí quando vai estoura. Aí quando estoura fala umas palavras de um modo destemperado, aí se arrepende do que fala. Por quê? Porque a gente não tem
uma vida ordenada, uma alma ordenada e firme, que tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Senta aqui, vamos tomar um café, ou se tiver muito aperreado, toma um chazinho de maracujá, de camomila, alguma coisa, mas vamos conversar, olho no olho. Olha, não gostei do que você fez. Olha, isso aqui não está certo, você está no erro. Agora eu estou colocando para você. O que você vai fazer com isso aí está sob seu controle. Mas eu não vou mandar recado e não vou chegar para o outro para falar de você para o outro. Não, estou falando para você. Essa coragem nos falta. E muitas vezes se reveste de outra coisa. A gente dá palavrinhas para, na verdade, disfarçar a nossa falta de coragem. A nossa falta de maturidade, de encarar o outro, olhar no olho, assim como São Paulo fez com São Pedro. Olha o que São Paulo falou para São Pedro. Se tu que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Peia, palavra forte, mas com o endereço certo. Não mandou recado, nem ficou moendo ou vendendo um peixe para outras pessoas que não a pessoa com quem ele deveria falar. Falou diretamente com Kefas, com Pedro. E é assim que nós devemos resolver os nossos problemas. É assim que nós devemos resolver as nossas arestas, as nossas contendas. Rezar, pedir que sejamos justos, prudentes, fortes e que tenhamos temperança no agir e no falar. E assim resolver as nossas divergências de forma madura, coesa, firme e, sobretudo, cristã. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dos discípulos pede que Jesus ensine-os a rezar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. O que é que eu quero meditar aqui de forma muito objetiva? Jesus responde: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Veja bem, Pai, santificado seja o teu nome. A nossa conduta de vida, o nosso jeito de viver deve santificar o nome de Jesus, o nome do Pai. O nosso testemunho de vida deve honrar o nome do nosso Pai no céu. Você já parou para pensar nisso? A biografia que você está escrevendo deve honrar, deve homenagear, deve glorificar em uma expressão, deve santificar o nome do nosso Pai que nos criou. É isso que Jesus está ensinando. Muitas vezes a gente, com a nossa biografia, com o nosso jeito de viver, faz o quê? Mancha o nome de Deus que nos criou, que nos quis para este mundo. E a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados como a gente perdoa os nossos devedores. Nós precisamos pedir a graça ao Espírito Santo de aprender a perdoar o outro como Deus nos perdoa. Perdoou, zerou o jogo, vida que segue. Agir com misericórdia, olhar com misericórdia, como Deus age e olha com misericórdia para cada um de nós. Por fim, ele pede para não nos deixar cair em tentação. Agora deixa eu lhe dizer, a gente rezar todo dia pedindo para o Pai não permitir, não deixar que a gente caia em tentação e a gente fica flertando com o pecado, a gente fica andando na beira do abismo, não pode, tem que cortar pela raiz. Então peça ao Espírito Santo a graça de identificar na tua vida aonde você precisa evitar as ocasiões para não pecar. Evitar as palavras para não pecar. Evitar aquele modo de agir para não pecar. Se emende e comece a fazer. Porque a gente estava partilhando 2 dias atrás. Nós precisamos mudar de vida. Por quê? Deus precisa da nossa mudança de vida. Ele quer o nosso céu. E para que obtenhamos a eternidade ao lado dele,
a gente precisa permitir que o Espírito Santo faça tudo o que ele precisa fazer em nós. Portanto, com base na liturgia de hoje, peçamos ao Espírito Santo para completar a obra que ele começou em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.